Você já sentiu como se tivesse sido facilmente descartado, como se o seu valor tivesse sido ignorado, sem nenhuma hesitação? Já passou pela experiência de se doar, apoiar, estar presente e, no fim, ser deixado como se não tivesse significado algum? Talvez agora você esteja aí, carregando uma dor que ninguém vê, enquanto quem te machucou segue a vida como se nada tivesse acontecido. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto você sofre em silêncio, eles contam com sua fragilidade para nunca precisar encarar as consequências. Mas e se eu te dissesse que há uma forma de transformar essa dor em algo tão poderoso que fará aquela pessoa se arrepender profundamente por ter te perdido? Neste vídeo, você vai descobrir como usar a sua dor como combustível para se tornar alguém que não pode mais ser ignorado. Não estamos falando de vingança infantil ou atitudes desesperadas. Estamos falando de estratégia, evolução e silêncio que grita. Vamos mergulhar numa jornada onde cada ferida sua vira força, onde o desprezo se torna impulso e onde você deixa de correr atrás para se tornar aquilo que ninguém mais alcança. Cada palavra que você ouvir aqui vai te conduzir a um estado onde o arrependimento não será imposto, ele será inevitável. Então, se você já foi subestimado, se já foi tratado como plano de fundo na vida de alguém, esse vídeo é a sua virada. Fique até o fim, porque nos próximos minutos você não será apenas espectador, você será parte de um renascimento. Mas um aviso, depois disso, você nunca mais vai se ver do mesmo jeito. Quando te ignoram, acham que você não vai reagir. Há um tipo de silêncio que machuca mais do que qualquer palavra dita com raiva. É aquele silêncio que surge quando alguém que um dia parecia te valorizar começa a te tratar como se você fosse invisível. A ausência de resposta, as mensagens deixadas no vácuo, o olhar que evita, o tom que muda. Tudo isso não acontece por acaso. Muitas vezes quem te ignora acredita que você vai aceitar calado, que vai continuar ali se explicando, implorando, tentando entender onde errou. E é exatamente isso que fortalece o ego de quem te machucou. Mas a verdadeira virada acontece quando você para de buscar explicações onde só existe desprezo. Quando você entende que ignorar é uma escolha e que por trás dessa escolha existe alguém que acredita ter o controle da situação. É aí que a filosofia estoica entra como uma lâmina afiada. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. O que te dói agora não é o silêncio deles, é a sua expectativa de que te tratassem como você merece. E isso precisa acabar. Não responder, não insistir, não correr atrás. Isso não é fraqueza, isso é força canalizada. Quando te ignoram, estão testando até onde você se permite ser desrespeitado. E cada vez que você responde com submissão, você confirma exatamente o que esperavam. Alguém frágil, previsível, emocionalmente acessível demais. Mas quando você interrompe esse padrão e se retira com frieza, você quebra um ciclo que eles não esperavam perder. Imagine por um instante a expressão no rosto de quem acreditava ter você como certo, quando percebe que você não reagiu como sempre. Não houve drama nem desespero. Houve silêncio, houve distância, houve dignidade. E essa é a arma mais poderosa que você tem. A ausência verdadeira é muito mais ensurdecedora do que qualquer grito de dor, porque ela carrega uma mensagem clara. Eu aprendi a viver sem você. A dor de ser ignorado só se prolonga enquanto você tenta provar algo para quem já decidiu não te ouvir. A partir do momento em que você se recolhe, cuida da sua paz, reconstrói sua postura, você deixa de ser uma opção descartável e passa a ser uma ausência que pesa. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente,
não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Eles podem te ignorar, mas não podem impedir que você mude o impacto da sua presença e o peso da sua ausência. O que você vai fazer agora define tudo. Você pode continuar onde está, implorando migalhas emocionais, ou pode levantar, respirar fundo, assumir o controle da sua resposta e sair da vida dessa pessoa, como quem fecha uma porta com classe. E essa porta, uma vez fechada, deixará atrás dela um eco que atormenta, o eco de alguém que soube partir sem fazer cena. E isso machuca mais do que qualquer palavra que você poderia ter dito. A dor que te enfraquece ou te desperta, você escolhe. A dor chega sem pedir licença. Ela arrebenta suas defesas, muda o ritmo da sua respiração, corrói sua confiança em silêncio. E quando ela se instala, você começa a se perguntar: onde errou? O que poderia ter feito diferente? Porque alguém que você valorizava tanto foi capaz de te tratar como nada. É nesse momento de vulnerabilidade que muitos se entregam, se perdem, se diminuem, mas também é nesse mesmo momento que alguns despertam. A dor tem esse poder ambíguo. Ela pode te enterrar ou pode te empurrar para cima. E a diferença está em uma escolha que ninguém pode fazer por você. Você pode usar a dor como justificativa para continuar quebrado, alimentar o papel de vítima e buscar consolo em pessoas que apenas reforçam sua dependência emocional. Ou pode transformar a dor em disciplina. Pode usá-la como alavanca para construir uma versão sua tão centrada, tão firme, que a ferida que hoje sangra se torna cicatriz de guerra. Um símbolo de que você sobreviveu a algo que quase te destruiu. Sêneca dizia: nenhuma árvore se torna forte sem ventos fortes. O que está te machucando agora é o que pode te moldar, se você permitir. O despertar começa quando você para de lutar contra a realidade e começa a agir sobre ela. Sim, doeu. Sim, foi injusto. Sim, você não merecia. Mas e agora? Vai ficar repetindo isso para si até se afundar? Ou vai usar essa dor como prova de que você é mais resistente do que achava? Quando a dor deixa de ser um fardo e se torna um impulso, o jogo muda. Você não acorda mais buscando respostas, acorda buscando evolução. Você não precisa gritar para mostrar que superou. Sua transformação fala por você. Enquanto eles esperam ver você quebrado, entregue, afundado em arrependimento, você aparece calado, mais forte, mais focado. E aí sim, o arrependimento muda de lado. A dor que parecia te enfraquecer se torna sua arma secreta. Porque quando você volta para si, quando se reconstrói com calma e estratégia, você se torna inatingível. O verdadeiro poder está em olhar para o que te feriu e dizer: obrigado, foi exatamente isso que eu precisava. Para despertar. Não é sobre revidar, é sobre transcender. E quem causou a dor vai perceber, tarde demais, que o que foi feito para te derrubar, na verdade, te ensinou a voar mais alto. Essa é a beleza da filosofia estoica. Você não escolhe o que te acontece, mas escolhe o que faz com isso. A dor só te enfraquece se você permitir. Caso contrário, ela te transforma. Agora, observe bem. Quem causou sua dor não espera que você cresça, não espera que você se reerga, não espera que você use tudo isso como força. E é exatamente por isso que você deve fazer. Não por eles, mas por você. Para que um dia você olhe para trás e perceba que aquele momento que parecia o fim era só o começo de uma revolução pessoal. Não prove nada para quem te deixou, prove para si mesmo. Quando alguém te abandona, despreza ou te troca como se você fosse facilmente substituível, o impulso imediato é provar valor. É uma corrida desesperada para mostrar o que a pessoa perdeu, para deixar claro que você era mais do que ela percebeu.
Mas o problema é que, ao tentar provar algo para quem não te valorizou, você ainda age a partir da dor, não da força. Você ainda se move olhando para trás. E isso só prolonga o controle emocional que essa pessoa tem sobre você. Quem vive tentando mostrar o que vale para os outros, esquece de viver por si. A verdade é que se alguém não enxergou seu valor quando teve a chance, não será uma foto, uma conquista ou uma indireta nas redes sociais que vai fazê-la entender. Agora, vai apenas alimentar o ego dela, mostrar que você ainda está ligado emocionalmente. Marco Aurélio nos lembra: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a dor. Provar seu valor para si mesmo é a libertação, porque nesse momento você para de se mover por necessidade de reconhecimento externo e começa a caminhar pelo desejo de evolução real. Quando você vira a chave e entende que o verdadeiro objetivo não é chamar a atenção de quem foi embora, mas se tornar alguém que se admira ao olhar no espelho, tudo muda. Você começa a agir com mais calma, mais foco, mais critério. Suas conquistas não têm mais o gosto amargo da comparação, mas o sabor autêntico de superação. Você não se veste para impressionar alguém. Você se veste como alguém que se respeita. Você não posta para provocar. Você posta porque está vivendo sua vida com verdade. E é aí que a magia acontece. Quanto mais você se afasta da necessidade de provar algo, mais claro fica que o que te deixou em pedaços também foi o que te empurrou para um novo nível. E quem te deixou um dia vai observar isso. Vai perceber que aquele que parecia dependente, que chorava, que sofria, que implorava, virou alguém completamente inacessível. Não porque quis se vingar, mas porque escolheu se libertar. E essa liberdade dói mais do que qualquer confronto direto. Porque mostra que você já não precisa mais ser visto para se sentir inteiro. É natural querer ser reconhecido por quem você amou. É humano, mas é sábio entender que esse reconhecimento só tem valor se vier de alguém que te enxerga por inteiro. E quem não viu antes, dificilmente vai enxergar agora. Então, não desperdice sua energia tentando consertar o que já foi jogado fora. Construa algo novo para si. Epicteto disse: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e você terá uma vida tranquila. Isso é libertador. A maior prova que você pode dar ao mundo e a quem te deixou é a de que você não precisa mais ser visto para existir. A sua reconstrução deve ser silenciosa, sólida e tão autêntica que quando olharem para você, de novo percebam: não dá mais para voltar, porque agora você não está tentando provar nada. Está apenas vivendo como alguém que se encontrou. E isso, por si só, é o que mais incomoda quem um dia achou que você nunca seria nada sem ele. Como o silêncio pode ecoar mais alto que qualquer grito. Existe uma tentação quase incontrolável de se justificar quando alguém te fere. De mandar aquela última mensagem, explicar sua dor, gritar para ser entendido, implorar por reconhecimento. Mas quanto mais você fala, mais entrega o seu poder. O que muitos ainda não perceberam é que o silêncio, quando nasce da consciência e não da fraqueza, é uma resposta avassaladora, porque ele revela uma maturidade que confunde, uma firmeza que intimida, uma ausência que provoca mais do que qualquer confronto direto. Quando você escolhe o silêncio, você tira o palco. E sem palco, o jogo psicológico que essa pessoa estava jogando perde o sentido. Não tem plateia, não tem reação, não tem alimento emocional, só o vazio, e o vazio pesa. Porque quem te testava esperava exatamente o contrário. Drama, choro, insistência, esperava ter o controle. Mas o silêncio quebra essa expectativa e planta uma dúvida devastadora. Será que eu realmente perdi alguém que nunca mais vai voltar?
E essa dúvida consome muito mais do que qualquer acusação. Sêneca escreveu: o silêncio é um grito que não se ouve, mas se sente. Quando você se cala, você não se apaga, você se eleva. Você dá um passo atrás, não por fraqueza, mas por inteligência. Porque não há nada mais poderoso do que fazer falta de maneira digna. O silêncio bem utilizado faz a outra pessoa encarar a si mesma sem a distração do conflito. E muitas vezes o arrependimento nasce justamente aí, na ausência de reação. Não se engane, o silêncio incomoda. E incomoda porque ele é imprevisível. Ele mostra que você não está mais no jogo, que você não está esperando nem sofrendo em voz alta. Está vivendo sua vida, enquanto a outra parte se debate em um mar de incertezas. E cada dia sem resposta, sem sinal, sem presença, se transforma num lembrete de que você seguiu em frente sem precisar provar nada. Esse silêncio, mais do que qualquer palavra, começa a construir o arrependimento que você não exigiu, mas que virá. O segredo é resistir à vontade de explicar o que não será compreendido. Quem não te valorizou quando você falava, também não vai entender. Agora que você grita, mas talvez entenda um dia quando você não disser mais nada. E nesse momento, o que restará para essa pessoa será um eco incômodo do que ela jogou fora. Um eco de alguém que se calou e nesse silêncio mostrou toda a sua grandeza. Você não precisa gritar para ser ouvido. Precisa apenas se retirar da bagunça, guardar sua energia e deixar que o tempo e a ausência falem por você. E falam. Oh, como falam! Porque quando o silêncio é carregado de significado, ele ecoa onde o barulho nunca chega. E esse eco atormenta mais do que qualquer discussão jamais poderia. A sua ausência deve pesar mais que a presença deles. Você já parou para pensar no impacto que a sua ausência está causando? Ou melhor, no impacto que ela deveria causar? Quando alguém nos desvaloriza, o instinto natural é tentar estar mais presente, mostrar mais dedicação, provar ainda mais o nosso valor. Mas isso é um erro. Quanto mais você se esforça para ser notado, mais a pessoa se acostuma com a sua presença como algo garantido. E o que é garantido vira rotina. O que é rotina perde valor. E é por isso que sua ausência precisa começar a pesar mais do que qualquer presença que essa pessoa já tenha experimentado. Não se trata de se isolar por raiva ou orgulho. Trata-se de desaparecer estrategicamente, se tornar escasso, deixar que sintam o vazio que você preenchia, porque por mais que neguem, por mais que façam de conta que não notaram, todo ser humano sente quando alguém verdadeiro se afasta. E o silêncio da sua ausência é diferente do silêncio de qualquer outra pessoa. Ele é carregado de história, de memórias, de cuidado. E quando tudo isso some de repente, deixa um vazio que ecoa com força. Marco Aurélio dizia: o que não te faz falta não era necessário, mas o que te falta te ensina o quanto era essencial. E a verdade é que você sempre foi mais essencial do que te fizeram acreditar. Só que agora é hora de deixar isso claro, não com palavras, mas com distância. A ausência bem colocada ensina mais do que qualquer discurso emocional. Ela força a pessoa a encarar a realidade que antes era ignorada. A sua presença era alicerce, não detalhe. E sem esse alicerce, tudo começa a tremer. Enquanto você estiver disponível, a pessoa vai adiar o arrependimento, vai se distrair, vai ignorar. Mas quando você some de verdade, quando você deixa de responder, de insistir, de tentar, começa a crescer dentro dela um desconforto. A vida segue, sim, mas com um peso novo, um vazio que antes não existia e que não será facilmente preenchido por ninguém, porque ninguém entrega o que você entregava. Ninguém tem o seu jeito.
E o ser humano, cedo ou tarde, sente a falta de tudo que achava que teria para sempre. Você não precisa fazer drama para que sua ausência pese. Precisa apenas ser autêntico no seu afastamento. Precisa parar de procurar sinais e começar a construir uma vida onde você seja o centro e não o apêndice de alguém. Porque quando essa pessoa te procurar, e acredite, ela vai, você já terá se tornado alguém que não está mais disponível. E esse é o arrependimento que marca para sempre. Saber que perdeu alguém que agora é inalcançável. Que sua ausência seja como um espelho quebrado, impossível de reconstruir sem cortes, sem arrependimento, sem dor. Você não está sendo cruel, está sendo justo, está se protegendo, está fazendo o que deveria ter feito desde o começo, escolher a si mesmo. E acredite, essa escolha vai pesar na consciência de quem nunca te deu o valor que você merecia. Porque o desprezo estratégico é mais forte que a vingança. Existe um impulso quase primitivo em querer revidar, mostrar que você não é fraco, que não será feito de idiota. Mas o que a maioria não percebe é que a vingança comum é previsível. Ela alimenta o jogo emocional, mantém você preso ao ciclo de dor, dependente da reação do outro. E pior, mostra que aquela pessoa ainda tem poder sobre você. Por isso, o desprezo estratégico é tão mais poderoso. Ele não grita, não se exalta, não se expõe. Ele age em silêncio e justamente por isso deixa marcas muito mais profundas. O desprezo não é raiva, é indiferença calculada. É olhar para alguém que te feriu e, em vez de explodir, simplesmente não reagir. Não por medo, mas porque você evoluiu. Porque a sua energia agora está direcionada para algo maior. Porque você entendeu que, quanto mais você se importa, mais preso você fica. E quando você mostra que não se importa mais, de verdade, você se torna um enigma. E enigmas fascinam, incomodam, desestabilizam. A pessoa que um dia controlou suas emoções agora não sabe mais onde te encontrar. Epicteto dizia: a liberdade é o único objetivo digno de um ser racional. E nada é mais libertador do que ser emocionalmente inacessível para quem tentou te controlar. O desprezo estratégico é um ato de liberdade silenciosa. Você não precisa provar nada, não precisa jogar sujo, não precisa se vingar. Você só precisa viver melhor. E isso sim é o que mais atormenta, ver que você seguiu em frente sem precisar vencer nenhum debate. Porque o seu crescimento já é a resposta. Enquanto a vingança espera o momento certo para atacar, o desprezo já começou a vencer desde o momento em que você decidiu não participar mais do jogo. Ele te coloca acima, te transforma em alguém que não precisa de barulho para incomodar. Você aparece bem, calmo, em paz. E essa serenidade quebra quem esperava ver caos, porque a calma de quem está bem é mais agressiva do que qualquer ataque emocional. A vingança exige energia. O desprezo estratégico economiza. Você não se desgasta tentando provar nada. Você apenas se retira, floresce em silêncio, se torna admirável sem dar explicações. E um dia, quando quem te feriu perceber que você realmente virou a página, que não há mais abertura, nem espaço, nem acesso, aí sim, o arrependimento vai bater. Não porque você revidou, mas porque você sumiu sem dar chance para retorno. Talvez o mais cruel e mais justo seja isso, saber que o seu desprezo silencioso será lembrado, que a sua frieza estratégica será sentida, e que no fim não foi o grito, nem o confronto, nem o escândalo, mas o seu silêncio e a sua ausência que deixaram a marca mais profunda. Você era o apoio, agora é o vácuo. Você sempre esteve ali, nos momentos bons e principalmente nos ruins. Foi quem ouviu, quem entendeu, quem segurou a barra quando tudo parecia desmoronar.
Você era o chão, o ombro, o abrigo. Mas, por algum motivo, tudo isso foi tratado como obrigação, não como escolha. E quando alguém começa a tratar a sua presença como algo garantido, é porque parou de enxergar o valor do que você oferece. Até que um dia você para de oferecer. E o que antes era apoio vira ausência, o que era certeza vira silêncio. E o que era segurança se transforma em um vácuo que grita, mesmo calado. A transição dói, porque não é fácil deixar de ser o suporte de alguém que muitas vezes você ainda se importa. Mas é necessário, porque quando você continua sustentando alguém que só se apoia, mas não retribui, você se destrói aos poucos. E o pior é que na cabeça de quem se acostumou com sua força, a sua queda nem será notada, a não ser que você suma, que você corte, que você desapareça. E então, aquele vazio que ninguém acreditava que você era capaz de criar, começa a ser sentido com força. O apoio constante vicia. A pessoa para de lutar, para de se mover, para de crescer, porque sabe que você vai estar lá para segurar as pontas. E a verdade cruel é que só quando você deixa de estar é que ela entende o quanto dependia. Você sai da equação e o equilíbrio desaparece. De repente tudo fica mais difícil. As conversas não são mais as mesmas. A rotina perde cor. O emocional começa a desmoronar, porque você não era qualquer um. Você era o ponto de apoio invisível que segurava o castelo inteiro. É aí que o arrependimento nasce. Não na sua presença, mas na sua falta. Não nos momentos em que você insistia, mas nos dias em que você some. A lembrança do que você fazia, do que dizia, da paz que trazia. Tudo isso começa a pesar. A pessoa não sente sua ausência no primeiro dia nem no segundo, mas com o tempo ela percebe que o vazio não é só a sua falta, é a falta da versão melhor dela mesma, que só existia com você por perto. Você não precisa gritar que fez falta, não precisa se explicar, só precisa sair, com dignidade, com firmeza, sem volta. E esse vazio que você deixa será o lembrete mais claro de que ninguém deve subestimar quem estava sempre ali, até não estar mais. Porque o apoio, quando desaparece, deixa buracos que nenhum outro consegue preencher. O que antes era conforto, agora se tornou ausência fria. E essa ausência não precisa ser agressiva. Ela só precisa ser verdadeira. E se você seguir firme, sem olhar para trás, vai perceber algo surpreendente. Quem um dia achou que você era apenas um detalhe, vai passar a te enxergar como a peça que faltava o tempo todo. O segredo é deixar a saudade fazer o trabalho sujo por você. Você já tentou de tudo. Conversas, explicações, insistências, sinais. Mas nada pareceu ser suficiente para despertar a consciência daquela pessoa. E agora você sente vontade de fazer algo extremo, de provocar, de forçar algum tipo de arrependimento. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm paciência para aceitar. Quem vai fazer essa pessoa entender o que perdeu não é você. É a saudade. É ela quem chega, sem aviso, quem se infiltra nos momentos mais silenciosos, quem destrói o orgulho de dentro para fora. E o melhor de tudo, ela trabalha para você. Se você tiver coragem de sumir, a saudade não aparece quando você ainda está presente. Ela não cresce quando você insiste. Ela precisa de espaço, de tempo, de ausência total, e só começa a incomodar quando aquela pessoa percebe que já não tem mais o acesso fácil, o carinho disponível, a presença constante que antes era certa. Você não precisa mover um dedo, só precisa sair do caminho. A saudade vai chegar e, diferente de você, ela não vai pedir nada, ela vai cobrar. E essa cobrança vem em forma de lembrança, de silêncio ensurdecedor, de falta. Ela começa devagar.
Primeiro em pequenos hábitos, uma música, um cheiro, uma frase que lembra você. Depois vem nos dias mais vazios, quando nada parece preencher o que você preenchia sem esforço. E aos poucos, essa pessoa vai se dar conta de algo terrível. Você fazia mais falta do que ela admitia, e agora não tem mais como voltar, porque você não está mais lá. E isso, meu amigo, machuca de um jeito que nem 1000 desculpas conseguem consertar. Você precisa confiar nesse processo. Sim, dói sumir, dói desaparecer, dói resistir à vontade de mandar só uma última mensagem. Mas essa dor é o preço da liberdade emocional. É o preço de deixar que o tempo faça o que você não conseguiu fazer com palavras. Quando a saudade entra em ação, não tem escapatória, porque ela mostra com clareza tudo que foi desprezado, tudo que foi mal interpretado, tudo que foi tratado com frieza e que agora faz falta como ar. Deixe que a saudade chegue, fique e trabalhe. Você não precisa mais lutar para ser reconhecido. Quem é inesquecível não precisa forçar presença. Basta sair em silêncio e confiar no impacto que deixou. Porque, no final, quem lembra de você todos os dias é quem dizia que já tinha te superado. E quem sente sua falta agora é quem achava que você nunca faria falta. E talvez, quando essa saudade finalmente consumir quem te perdeu, você já tenha se tornado alguém tão inteiro, tão longe, tão inacessível, que não restará nada além do arrependimento. Um arrependimento silencioso, solitário e tarde demais. Nada atrai mais do que alguém que se reconstrói em silêncio. O erro mais comum de quem foi ferido é tentar mostrar que está bem antes de estar. Fingir superação, forçar uma imagem forte e inabalável, enquanto por dentro ainda há uma guerra acontecendo. Mas a verdadeira força não precisa ser exibida. Ela se constrói, pedra por pedra, longe dos olhos de quem te subestimou. E quando alguém se reconstrói em silêncio, sem querer provar nada, sem buscar olhares, sem esperar palmas, inevitavelmente se torna magnético. Porque há algo de profundamente atrativo em quem não precisa gritar que mudou. Você simplesmente aparece diferente. A sua energia muda. A forma como você anda, se comporta, se posiciona. Não é mais sobre causar impacto nos outros. É sobre finalmente causar impacto em si. E quando essa transformação é real e não performance, até quem te ignorou sente, mesmo que não diga, mesmo que não demonstre, sente. E sente com desconforto, porque esperava te ver no chão, não te ver brilhando sem plateia. A reconstrução silenciosa é perigosa para quem te feriu, porque ela mostra que você não apenas sobreviveu, você superou. E o mais inquietante, sem depender de ninguém. Você não buscou um novo relacionamento para tapar buracos, não expôs sua dor nas redes sociais, não pediu conselhos de quem nunca soube te valorizar. Você apenas mergulhou fundo, encarou os escombros e ali dentro encontrou a matéria-prima da sua nova versão. Quando você volta, ninguém entende como. Porque não houve anúncio, não houve drama, não houve espetáculo. Houve apenas trabalho interno, autoconsciência, evolução. E quando essa nova versão aparece, mais serena, mais seletiva, mais ocupada com a própria paz, é impossível não causar um impacto. Inclusive naquele que pensou que te perder era algo leve. Só que agora, ao olhar para você, essa pessoa percebe, não perdeu só alguém, perdeu a oportunidade de crescer ao seu lado. Não é necessário mudar para mostrar que mudou. É necessário mudar para si. Para se sentir bem com quem você é quando não há ninguém olhando. E quando isso acontece, quando a sua reconstrução se torna verdade e não estratégia, você se torna inacessível de uma forma que nenhum orgulho humano consegue suportar. Você se torna o que ninguém mais pode alcançar. E, ironicamente, é exatamente isso que começa a atrair de volta quem te subestimou.
Mas aí vem a beleza final. Você já não quer mais voltar, porque sua paz agora vale mais do que qualquer reencontro. E o arrependimento que nasce naquele que te perdeu, não. Vem do que você fez, vem do que você se tornou, sem precisar fazer alarde. Essa é a verdadeira vitória. Silenciosa, firme, irreversível. Transforme seu sofrimento em uma versão inatingível de si mesmo. Chega um ponto em que o sofrimento cansa. Ele começa te dominando, te fazendo sentir pequeno, fraco, perdido. Mas depois de tanto chorar por dentro, tanto engolir seco, tanto se decepcionar, nasce uma revolta silenciosa, uma necessidade urgente de mudar, não para impressionar, mas para nunca mais ser colocado naquela posição de novo. E é exatamente aí que o sofrimento pode se tornar seu maior aliado. Não como dor crua, mas como força moldada. Você não supera a dor apenas ignorando, você a transforma em combustível. Tudo aquilo que te rasgou, que te humilhou, que te esvaziou, agora serve para erguer uma nova estrutura. E essa estrutura não se parece em nada com a anterior. Antes, você precisava de atenção, precisava de afeto, precisava ser notado. Agora, você aprende a precisar apenas de si. E à medida que se reconstrói, você percebe algo poderoso. Ninguém mais tem acesso ao seu ponto fraco, porque você o usou como base para se blindar. E isso assusta quem pensou que poderia te atingir de novo com as mesmas armas. A versão inatingível de você não é fria, não é arrogante. Ela é serena. Ela sabe exatamente de onde veio, o que passou e por que hoje não aceita menos do que merece. Ela olha para quem um dia te subestimou com um olhar limpo, mas inquebrável. Não há raiva, nem necessidade de explicação. Há apenas distância, e essa distância não é física, é emocional. Agora, você está em outro nível, um nível que não pode mais ser acessado por quem não soube te valorizar quando teve chance. O mais curioso é que essa nova versão sua atrai mais do que qualquer provocação poderia. Porque agora você não está tentando mostrar nada. Você apenas vive com propósito, com disciplina, com clareza. E isso brilha mais do que qualquer discurso. Quem te deixou ou te feriu sente essa transformação como um soco invisível. De repente, aquilo que parecia frágil se tornou inalcançável. E nada dói mais do que perceber que aquilo que se perdeu nunca mais estará disponível. Seu sofrimento foi real e não precisa ser negado, mas ele também foi necessário, porque sem ele você não teria se mexido, não teria rompido com os padrões antigos, não teria saído da zona onde era constantemente diminuído. Agora, você é o resultado da dor que suportou e da coragem que teve de não se acomodar nela. Isso não é apenas superação, isso é renascimento. E a partir daqui a regra é simples: não volte para aquilo que te quebrou. Você não é mais compatível com aquilo. Você foi além, você se elevou. E quem quiser te alcançar agora terá que subir muitos degraus. E mesmo assim, talvez não chegue. Quem subestimou vai ter que engolir o próprio julgamento. No começo riram, disseram que você era fraco, sensível demais, que se importava demais. Talvez até tenham te rotulado como carente, dependente, exagerado. E você ouviu tudo isso calado, tentando entender onde estava o erro. Mas o tempo passou, e com ele veio a mudança. Uma mudança que você não gritou aos quatro ventos, mas que foi crescendo dentro de você. Agora, quem te subestimou vai ter que encarar um fato inegável. Aquele que parecia frágil era, na verdade, alguém em construção. Você não revidou, não desceu ao nível das provocações. Você não buscou provar nada no grito. Preferiu o caminho mais difícil, o mais lento, o mais firme, o da reconstrução silenciosa. E essa escolha agora está cobrando seu preço. Mas não de você.
Está cobrando de quem te julgou errado. Porque hoje, quando te veem, já não enxergam a mesma pessoa. Você mudou o olhar, mudou a postura, mudou a energia e toda aquela arrogância que antes te cercava começa a dar espaço para o desconforto, para o incômodo, para o remorso. Não há nada mais impactante do que ver alguém que você descartou se tornar tudo o que você jurou que ela nunca seria. Isso corrói. Isso vira nó na garganta, e quem um dia te tratou com desdém, agora se vê cercado pelo próprio julgamento, porque cada frase dita, cada atitude tomada com desprezo, volta, e volta com peso, porque você não respondeu com raiva, respondeu com evolução. Você não atacou, você cresceu, e quem cresce, inevitavelmente, se afasta de quem estacionou. A imagem que tinham de você ficou congelada no tempo. Só que você não. Você continuou. Enquanto te diminuíam, você se fortalecia. Enquanto te ignoravam, você se preparava. E agora, essa diferença se tornou abismo. Um abismo que separa a versão desprezada daquela que hoje impõe respeito. E quem te julgou, hoje não consegue mais te alcançar. Porque já não há mais ponte, nem espaço, nem chance. O que mais dói em quem subestima é perceber que o erro foi de leitura, que o desprezo foi dirigido à pessoa errada, que o rótulo não encaixa mais, e essa dor é silenciosa, mas profunda. É aquele pensamento que surge antes de dormir. Como eu pude não ver quem essa pessoa realmente era? E não há resposta para isso, porque o tempo não volta. O respeito que não foi dado no momento certo, agora é implorado em silêncio, mas não será concedido. Você não precisa fazer nada além de continuar, seguir firme, cuidando de si, crescendo mais. Cada passo seu daqui para frente é uma prova viva de que o julgamento que fizeram sobre você dizia mais sobre eles do que sobre quem você realmente é. E engolir isso vai ser o prato amargo que terão que comer sozinhos. A dor muda tudo e te transforma em tudo que eles não esperavam. Você não é mais quem era quando tudo isso começou. E não é só porque o tempo passou, é porque a dor que te atravessou não foi em vão. Ela te moldou. Ela arrancou pedaços, sim, mas devolveu estrutura. Te fez enxergar quem realmente era por dentro, mesmo quando todo o resto parecia desabar. A dor, por mais cruel que seja, é uma escola. E quem sobrevive a ela sem se perder no caminho, se torna alguém que ninguém mais reconhece e que muitos temem reencontrar. No início, você buscava explicações. Queria entender por que te trataram assim, por que te deixaram, por que não te valorizaram. Hoje, você já não quer mais entender, porque entendeu a si. E isso basta, você não precisa mais da validação de ninguém, não precisa mais da presença de quem te afastou, não precisa mais da resposta que nunca veio, porque agora você é a resposta. Sua nova versão é o reflexo claro do que acontece quando a dor é enfrentada com coragem e não com desespero. Aqueles que te causaram dor esperavam que você quebrasse, que você ficasse pequeno, apagado, indefeso, mas não sabiam que estavam despertando algo que nem você conhecia em si. Não contavam com a sua resistência, com sua frieza, com a sua capacidade de usar o fundo do poço como trampolim. E quando olham agora para quem você se tornou, percebem que criaram, sem querer, algo muito maior do que tinham imaginado. Algo que não pode mais ser manipulado, nem usado, nem controlado. Você não se tornou melhor para impressionar. Se tornou melhor porque não havia outro caminho, porque permanecer onde estava significava morrer por dentro. E viver ferido para manter relações falidas não é escolha para quem despertou. Agora, cada atitude sua, cada decisão, cada passo é baseado no que você quer, não no que o outro espera. E essa liberdade assusta,
porque ela mostra que você não apenas seguiu em frente, você evoluiu, você superou, você se superou. Quem te viu antes e vê agora sente desconforto, porque a narrativa que foi criada sobre você, de fraco, dependente, carente, não se sustenta mais. Você mudou o roteiro, e quem não acompanhou essa mudança ficou preso em uma versão antiga sua que já não existe mais. Você não precisa se justificar, nem explicar nada. Sua presença atual, sua atitude, sua paz, falam por você e dizem alto: eu voltei, mas não para os mesmos lugares. A dor, quando bem usada, transforma, e você é a prova viva disso. Agora, quem quiser se aproximar de novo, terá que encarar alguém muito mais seletivo, muito mais frio, muito mais consciente. E quem te perdeu vai carregar a lembrança da versão antiga, enquanto você segue vivendo uma nova realidade onde só entra quem te reconhece antes de te perder. Quando ele perceber, já será tarde demais. No começo ele não se importou. Talvez até tenha se sentido aliviado com a sua ausência, como se estivesse se livrando de um peso. Te viu indo embora em silêncio e interpretou como fraqueza. Afinal, ele achava que você sempre voltaria, sempre cederia, sempre estaria ali quando ele bem entendesse. Mas o tempo foi passando, e o que antes era certeza se transformou em dúvida. O que era conforto virou incômodo. O que era controle virou vazio. E agora, a ficha começa a cair. Só que tem um problema. Agora já não dá mais tempo, porque você não ficou parado esperando por esse despertar. Enquanto ele brincava de te ignorar, você construía a sua nova versão. Enquanto ele duvidava da sua ausência, você fazia dela o seu maior poder. E enquanto ele alimentava o próprio orgulho, você alimentava a sua força. Hoje, o cenário mudou. Ele olha para trás e percebe que você não está mais onde costumava estar. E pior, não tem mais acesso a quem você se tornou. A maior dor não é te perder, é perceber que teve você por completo e ainda assim não soube valorizar. É entender que o tempo em que você se doava, se entregava, se preocupava, não volta mais. E o que resta agora são lembranças, cenas soltas de alguém que já não existe da mesma forma. Ele pode até tentar se aproximar, talvez se arrepender, talvez demonstrar saudade, mas tudo isso chegará tarde demais. Porque agora você olha para ele com outros olhos, sem ódio, sem raiva, apenas com indiferença. O coração que antes pulava com qualquer mensagem, agora está em paz. A mente que antes buscava justificativas, agora encontra respostas no próprio silêncio. Você aprendeu a viver sem ele. E essa é a pior consequência para quem acreditou que sempre teria espaço na sua vida. Porque agora, por mais que ele perceba, por mais que entenda, por mais que sinta, já não há mais nada a ser feito. O tempo da insistência passou. O tempo da esperança se esgotou. Talvez ele não diga, talvez nunca admita, mas sentirá. Em cada pequena lembrança, em cada ausência, em cada momento em que perceber que nenhum outro alguém tem o que você tinha. Ele vai tentar encontrar o que perdeu em outras pessoas. Mas o que perdeu era único, e isso o acompanhará como um arrependimento silencioso. Porque quando finalmente perceber quem você realmente era, já será tarde demais. E você vai seguir em frente, sem olhar para trás. Porque quem desperta de verdade não volta ao próprio sono. E agora você sabe. Quem não te valorizou quando te tinha, não merece te alcançar quando finalmente entende o que perdeu. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre sua força. Porque só permanece até o fim quem está pronto para romper de vez com as velhas versões de si mesmo. Quem cansou de ser ignorado, de ser tratado como opção, de implorar por reconhecimento.
O que você viveu foi real. A dor, o abandono, a humilhação, tudo isso te trouxe até esse ponto. Mas a partir de agora, a decisão é sua. Ou você continua alimentando o que te quebrou, ou você transforma cada ferida em prova da sua evolução. Você não precisa provar mais nada para quem te deixou. Não precisa forçar presença, nem resposta, nem arrependimento. A sua reconstrução silenciosa, a sua nova postura, a sua calma, são o suficiente para deixar uma marca que o tempo vai aprofundar. E quando aquele que te machucou perceber a verdade, quando a saudade vier como sentença, quando o arrependimento começar a cobrar, você já estará longe demais para ser alcançado. Você não voltou, você se superou. O que começa como dor termina em liberdade. E você está saindo desse ciclo emocional mais forte, mais frio, mais estratégico. Você entendeu que o silêncio ensina, a ausência pesa e a paz vale mais que qualquer reconciliação. Agora, sua vida não gira, mas em torno de quem não te enxergou, gira em torno de quem você decidiu se tornar. Isso ninguém pode tirar de você. Então compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso agora. Curta, comente, inscreva-se e acesse o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Aqui você vai encontrar força, clareza e direção para nunca mais aceitar menos do que merece. Lembre-se, a maior vingança é a sua indiferença. E o maior arrependimento de quem te perdeu será perceber que quando finalmente entendeu quem você era, já era tarde demais.